aos senhores que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. A leitura de hoje é de João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Solicito agora que a senhora faça a leitura do expediente. Sessão do dia 14 de 8 de 2023, expediente. Projeto de lei PL 61/2023, de autoria do vereador Valmir D'Agostinho. Projeto de lei PL 62/2023, de autoria do vereador Nicola Martins. Projeto de lei números PL 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70/2023, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre. Projeto de lei PL 71/2023, de autoria do vereador Júlio César Kaminski. Projeto de lei PL 72/2023, de autoria do vereador Salésio Lima. Projeto de lei números PLC-PE 31/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei números PE 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 e 102, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Requerimentos números 495 e 496/2023, de autoria da vereadora Giovana Vitor Mondado. Requerimento 497/2023, de autoria do vereador Nicola Martins. Requerimento 498/2023, de autoria do vereador, de diversos vereadores. Requerimento 499/2023, de autoria do vereador Valmir D'Agostinho. Requerimento 500/2023, de autoria do vereador Obadias Benones da Silva. Indicação 394/2023, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva. Indicação 395/2023, de autoria do vereador Juarez de Jesus dos Santos. Indicações 396, 397 e 400/2023, de autoria do vereador Nicola Martins. Indicações 398 e 399/2023, de autoria do vereador Obadias Benones da Silva. Indicação 401/2023, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva. Ofício 026/2023, Orleans, 9 de agosto de 2023. Excelentíssimo senhor Salésio Lima, presidente da Câmara de Vereadores, Criciúma, Santa Catarina. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente e cumprindo nosso papel de gerência reguladora do saneamento básico para o município de Criciúma, temos a satisfação de informar as principais atividades recentemente desenvolvidas e em andamento para o seu município. Desde março de 2023, estamos desenvolvendo trabalho sobre base de ativos regulatórios da Casan em Criciúma. Esse trabalho consiste no levantamento físico in loco de todos os ativos instalados no sistema de abastecimento de água e esgoto, incluindo a avaliação do seu valor, depreciação e amortizações. Para o bom desenvolvimento dessa atividade, contratamos em parceria com as agências reguladoras do Estado e a Fundace, Fundação de Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia, para a realização de uma capacitação de todos os técnicos da Cisansul, Crefisba. Esta capacitação está em andamento e na próxima semana, de 4 a 18 de agosto, quando entraremos com atividades de campo no município de Criciúma, onde estarão presentes e visitando todas as instalações os profissionais da Cisansul, especialistas da Fundace, técnicos da Ares, técnicos da Casan, presidência da Casan local. Além desse trabalho, estamos atualizando os dados do BADOC, relatório operacional. Esse ofício será encaminhado a todos os vereadores e vereadoras, ok? Questão de ordem cedida ao vereador Zairo José Casagrande.
tarde para pedir a retirada de tramitação do nosso PL 73/2023. Nós vamos incluir mais um artigo. Obrigado. Entendido e plano, vereador. Ofício presidente EXE, do ofício do Executivo 15/2023, Criciúma, 11 de agosto de 2023. Senhor Prefeito, em resposta ao ofício número 358/2023, SMS-AG, sobrevindo da Secretaria Municipal de Saúde, vem indicar o nome do vereador Obadias Benomes da Silva, titular, e Daniel Antunes, suplente, para, como representantes desse Poder Legislativo, compor a comissão de avaliação referente ao contrato de gestão número 065/FMS/2023, conforme disposto na Lei 6.473, de 2 de setembro de 2014. Atenciosamente, Salésio Lima, presidente. Ofício número 574/2023, 05PJ/SRCRI. Criciúma, 11 de agosto de 2023. Ao excelentíssimo senhor Salésio Lima, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Criciúma. Assunto: agradecimento. Referência protocolo número 02/2023 090-279-0. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Criciúma, cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me da presente para agradecer o convite e comunicar a impossibilidade do comparecimento à audiência pública a se realizar no dia 9 de agosto de 2023 na Câmara Municipal de Vereadores de Criciúma, cuja pauta de debate será foi o projeto de lei que institui a Semana Municipal de Conscientização de Saúde do Cérebro, em razão de outros compromissos já assumidos. Aproveito a oportunidade para reiterar os protestos de consideração e apreço atenciosamente a Arthur Inácio, promotor de justiça. Da mesma forma, nós encaminharemos o ofício do Ministério Público a todos os vereadores. A pedido da vereadora Giovana Vitor Mondardo, eu vou suspender a sessão para tratar de um assunto e outros assuntos que precisamos conversar. Os trabalhos estão suspensos até 10 minutos. Reabertos os trabalhos, passamos para o horário político. Com a palavra, vereador Antônio Manuel. Declina com a palavra, vereador Dailton Felser. Declina com a palavra, vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Declina com a palavra, vereador Márcio Darós. Declina com a palavra, vereador Nicola Martins. Declina com a palavra, vereadora Roseli de Luca Pisolo. Declina com a palavra, vereador Juarez de Jesus dos Santos. Declina. Com a palavra, vereador Salésio Lima. Declina. Com a palavra, vereador José Paulo Ferrarese. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ao público que nos acompanha nas redes sociais, nossos cumprimentos. Senhores vereadores, gostaria de passar algumas informações sobre a saúde na alta complexidade que enfrentamos no nosso estado, mas principalmente aqui no sul do estado. Cirurgia de coluna, vereadores, a fila está andando, as pessoas, os pacientes que estão sendo chamados, é de maio de 2019. Vocês olham a situação que enfrentamos. Outras cirurgias, cirurgia de joelho, de punho, de ombro, o Hospital de Araranguá faz, o Hospital de Sombrio faz, outros hospitais da nossa região faz. Quando se trata de cirurgia de coluna, só o Hospital São José.
Se está chamando sobre o mês de maio de 2019, pode ter certeza. Há uma previsão no sistema, pelo que está andando, o sistema calcula 7.200 dias. Da maneira que está andando, o sistema está calculando. Eu observo assim que nós temos a secretária Carmen Zanotto, que é uma baita nossa secretária, mas às vezes a própria estrutura hospitalar não atende à demanda que nós temos na nossa região, porque nós temos apenas um hospital que faz cirurgia de coluna. Então, olha só, os pacientes que aguardam cirurgia de coluna, quem sabe, conforme a previsão que está andando, daqui 7.200 dias, dá 14 anos. Quer dizer que pode ter o governo que faça um mutirão e o hospital tenta atender, possa atender através de um mutirão que acabe com essa fila. Mas a situação dos pacientes com cirurgia de coluna é desesperador. Vereadores, essa semana, ontem, eu passei na rótula da Avenida Cocal com a Avenida Rio Maina. Lá na Mineira Nova, na empresa Raridade, tem uma rótulazinha pequena. 8 horas da noite, vocês acreditam que tinha 4 cachorros deitados naquela rótula? Um dormindo, outro deitado ali. Então, só para dizer para vocês que a situação situação incontrolável dos cães na nossa cidade. Numa rótula de 4 metros quadrados, 4 cães dormindo, deitado ali. Então, Toninho, eu sei que o governo não pode fazer tudo, mas precisa de uma atenção especial do nosso governo para não sei o que fazer, mas recolher, quem sabe chamar o dono ou colocar um chip nesses cães para que podemos ter uma atenção maior, castramento, fazer a castração desses cães aí, porque, na verdade, a situação é bem precária. Obrigado, senhor presidente. A palavra, vereador Jair Augusto Alexandre. Cedendo seu tempo, vereador Manuel Rosengue. Com a palavra, vereador Obadias Benoni. Declina. Com a palavra, vereadora Giovana Vitor Mondado. Boa tarde, senhor presidente, a mesa diretora, nobres colegas vereadores, público que nos assiste. Presidente, hoje venho manifestar minha felicidade de ter retornado de Brasília na quarta-feira, porque nessa oportunidade tive a chance de levar a nossa querida Abadeus, entidade do Cristo Redentor, que revolucionou aquele bairro e que, veja, me chamou a atenção, em todos esses últimos anos, nunca foi chamada a ir a Brasília para conhecer os editais abertos, os programas de inovação social. E agora eu preciso dizer para vocês, não foi chamada porque não existia. Durante o governo Temer, acabaram destruindo, aliás, destruir é um termo forte, né? Vamos para a base. Descontinuaram a Secretaria de Inovação Social, entendendo como desnecessária. E nesse sentido, além de conhecer o trabalho da Abadeus nos últimos tempos de forma mais presente, entendi que através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Social, tinha aí uma oportunidade. Lá, a gente conseguiu, levando a Shirley Monteiro, que sempre, de maneira muito, muito prática, demonstrou dados de índices de segurança que revolucionaram aquele bairro, que de fato chegou a zerar, né? O Cristo Redentor era responsável antigamente por 33% dos homicídios da cidade. E zerou já em 2022. Entre outras tantas coisas, é um bairro com mais ou menos 5 mil habitantes, chega a ter mais ou menos 500 empresas, inclusive sob o cuidado também da Abadeus. Então, isso é um grande mérito e certamente precisa ter esse incentivo mais presente, inclusive do governo federal. E foi o que tentei fazer. E a gente saiu de lá muito feliz, vereador, porque de lá a gente percebeu, primeiro, uma reconstrução dessa pasta na secretaria, mas a pasta da inovação social, porque existia uma descontinuidade, então eles tiveram que começar do zero novamente. Então, voltar a mapear quais são as entidades que fazem inovação social no Brasil
com experiências de abrir hubs de inovação em Aracaju, em cidades do Nordeste, mas que aqui, tendo esse potencial que a gente tem com o ecossistema de inovação, tendo a Abadeus como referência do primeiro centro de inovação social do Estado. A gente saiu de lá muito feliz, porque agora a Abadeus passa a fazer parte desse mapeamento. Mais do que isso, vai disputar esses editais que vão passar a serem continuados, aliás, para serem criados no ano que vem, mas a Abadeus vai fazer parte dessa construção, porque entenderam o significado que a Abadeus imprime naquela região, nas cidades aqui da nossa região também, porque são 5 municípios atendidos, e também com a juventude, podendo oferecer programas de jovem aprendiz, formação para o mercado de trabalho, enfim. E a gente sai de lá muito feliz, da mesma forma, porque foi praticamente no mesmo retorno. Por favor, obrigada. Obrigada, vereador. A senhora dispõe do tempo do vereador Daniel Antunes. Obrigada, vereador. Para encerrar, porque a gente, retornando de lá, teve acesso, né, já ao programa de aceleração do crescimento do governo Lula, que apresentou para Santa Catarina 48,3 bilhões de reais de investimento para o nosso estado, pautados e divididos em pautas que para a gente são fundamentais. Dentre elas, as nossas rodovias, né, que precisam ser terminadas efetivamente e tão logo que sejam possíveis, acho que precisa ser a prioridade o escoamento da nossa produção, portanto, a infraestrutura precisa ser prioridade e está sendo. Então, tendo direcionado dentro desses 48,3 bilhões, né? Chama atenção, mas é bi mesmo, porque ficaram destinados para esse PAC 1,3 trilhões. Então, 500 milhões para a saúde, 2 bilhões para inclusão e conectividade, 10 bilhões para educação, ciência e tecnologia, 300 milhões para infraestrutura social, 4,3 para cidades sustentáveis e resilientes, 4,3 bi, né? 200, tá difícil até de ler minha letra aqui agora, mas para transporte eficiente, enfim, registrando aí um investimento bastante alto, significativo, e que certamente vai ser fundamental para o bom funcionamento do nosso estado e, de fato, botar Santa Catarina novamente no radar dos investimentos, diferentemente do que foi nos últimos anos com o governo Bolsonaro. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Zairo José Casagrande. Declina. Com a palavra, o vereador Júlio César Kamiski. Boa tarde, senhor presidente e demais membros que compõem a mesa, vereadoras, vereadores, todos que aqui estão. Viola presente conosco também aqui. Senhor presidente, eu subo à tribuna só para comentar acerca da reunião que tivemos esse final de semana do Partido Progressista, na qualidade de líder do governo. Me sinto na obrigação de trazer, do governo, perdão, líder da bancada, perdão, do governo não, da bancada, antes que vire um meme, né? O senhor dispõe do tempo do vereador Miri D'Agostino, líder do governo. Ok. Recapitulando, na qualidade de líder da bancada do Progressista, é minha obrigação estar tratando desse assunto também, até porque na sexta-feira, tanto o vereador Miri quanto eu estivemos em Araranguá, acompanhando os trabalhos realizados pela nossa executiva estadual, junto com todo o povo daquela região, falando sobre os projetos do partido, e sábado agora tivemos uma reunião também em Criciúma, com toda a executiva e todos os diretórios e executivas da REC. Falando sobre os projetos partidários, da construção que está sendo realizada, da liberdade do diretório municipal, bem como de todos os trabalhos, os projetos que estão sendo desenvolvidos. E importante essa participação exatamente por conta do projeto existente. Então, em decorrência disso, senhor presidente, torno público esse trabalho que foi feito, né? Esse encontro, ouvir as pessoas e perceber aquilo que, de fato, a contribuição que o progressista pode realizar em toda a nossa REC. Não diferentemente, é claro, da cidade de Criciúma, que acaba ecoando tudo aquilo que se desenvolve aqui, acaba ecoando para toda a região. Então, eu faço essas palavras no sentido de
de trazer a público esse trabalho realizado no sábado de manhã, das 10 ao meio-dia, junto à nossa executiva estadual. Vereador Miri, que deseja fazer alguma parte? Senhor presidente, era o que continha. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Manuel Rosengue da Silva, que dispõe do tempo do vereador Jair Augusto Alexandre. Presidente, demais membros da mesa, vereadoras, vereadores, nossa audiência, muito boa tarde. Eu já gostaria de, inicialmente, mostrar um videozinho que eu trouxe ali, a título de informação. Os riscos da legalização da maconha. No Canadá, onde a medida entrou em vigor há 4 anos, o uso de drogas sintéticas aumentou, assim como a criminalidade, as mortes por overdose e o suicídio entre jovens. Especialistas alertam para os danos irreversíveis que a maconha pode provocar no cérebro de crianças e adolescentes. Entre eles, a dificuldade de aprendizagem e a esquizofrenia. Estamos em Toronto, a cidade mais populosa do Canadá. Quase 3 milhões de pessoas vivem aqui. Uma metrópole moderna, mas que sofreu uma transformação radical nos últimos 4 anos. Foi quando o governo canadense liberou o uso recreativo da maconha. Desde então, estas cenas se tornaram cada vez mais comuns. Dependentes químicos usando não só a maconha, mas todo tipo de drogas em locais públicos. Este brasileiro se mudou com a mulher e os 2 filhos para o Canadá meses antes da liberação e ficou chocado com o que viu depois. Isso vai sendo inserido na sociedade e vai parecendo algo normal. E eu acho que é um dos perigos, vamos dizer assim, né, da legalização. Com a legalização, a maconha passou a ser vendida também nas lojas especializadas. Nesta rua encontramos várias. Não tivemos autorização para filmar dentro delas, mas o Euler nos conta como elas funcionam. Um ponto que me chama muita atenção é a diversidade que tem em cima da cannabis, né? Por exemplo, chocolate, pirulito, doces. Com a droga disfarçada em chocolates e pirulitos, as crianças se tornaram vítimas de overdose acidental. Nos primeiros meses da legalização da maconha no Canadá, 581 crianças com idades entre 1 e 9 anos foram intoxicadas depois de comer doces misturados com cannabis, que elas encontraram em casa. Em 3 províncias, o número de casos saltou de 2 para 15 por mês. A doutora Debbie Friedman é diretora de um hospital infantil em Montreal. Ela conta que as crianças podem apresentar dificuldade respiratória e até convulsões. Quanto menor o corpo delas, maior a intoxicação. Por isso, os produtos comestíveis feitos com cannabis representam um risco enorme à vida das crianças. A legalização da maconha no Canadá também provocou efeitos imediatos sobre a criminalidade. Por mais que a mídia não divulgue muito, né, quais são os motivos por trás, eu tenho certeza que a utilização de droga está vinculada ao aumento da criminalidade. Patrícia e Euler são contra a política de legalização das drogas e temem pelo futuro dos filhos. Nós temos ciência que mesmo tendo uma comunicação, explicando, né, a gente nunca sabe se de repente em casa ele vai dizer não uso, e da porta para fora começa a utilizar. Nossa equipe também visitou Vancouver, na costa oeste do Canadá, considerada uma das 5 melhores cidades do mundo em qualidade de vida. Mas depois da liberação da maconha no país, o que se vê pelo centro da cidade é só degradação. A droga é consumida em praças públicas e parques. Um comércio lucrativo que só no ano passado movimentou o equivalente a 14 bilhões e meio de reais.
O último levantamento feito pelo governo mostrou que até o final do ano passado, cerca de 1.800 lojas já foram abertas em todo o território canadense. A maconha pode ser comprada em locais assim, super visíveis, lojas de rua, como essa aqui no centro da cidade. Mas para quem não quer sair de casa, o pedido feito por aplicativo de entrega também já existe. Além do Canadá, países como Estados Unidos, Uruguai, Holanda e Suíça também legalizaram o cultivo e o comércio da maconha. E o que se viu em todos os lugares foi o aumento do consumo de outros tipos de entorpecentes e um crescimento assustador das mortes por overdose e suicídio, principalmente na população mais jovem. O risco nos adolescentes e nos jovens, né, é que a maconha vai aumentar o prejuízo da memória, da atenção, da concentração, vai aumentar os quadros de ansiedade, aumentar os quadros de depressão entre jovens, aumentar a chance de suicídio entre jovens e também pode aumentar o risco de esquizofrenia. Com a liberação da maconha no Canadá, as mortes por overdose explodiram. Foram 2.000 só no ano passado, na província de British Columbia, onde fica Vancouver. Desde que a lei entrou em vigor, várias cracolândias surgiram no centro da cidade. Pode segurar o vídeo, porque não vai dar tempo. Eu só quero colocar o seguinte. A gente está vendo muita discussão a nível nacional, estadual nem tanto, mas municipal também, no sentido assim de tentar flexibilizar. Mas não vemos nenhum movimento no sentido de discutir políticas que possa prevenir, tanto na ação primária quanto secundária ou terciária. Isso me preocupa bastante. Eu estive em Brasília essa semana e pude verificar isso em loco. Obrigado, presidente. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito, senhores vereadores e senhoras vereadores, para que faça a confirmação do quórum. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura das matérias. 53ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura. Grande expediente. Indicação 494/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Recapeamento asfáltico na rua Arthur Pescador, bairro Santa Bárbara. Requerimento 495/2023, autora Giovana Vitor Mondardo. Envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal e à Cribus para que informe se há estudo, planejamento para o aumento na quantidade de horários disponíveis no transporte coletivo para o bairro Quarta Linha, loteamento San Diego, principalmente no período matutino, oportunizando melhores condições de transportes aos moradores da localidade. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. O favorável permaneça como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 496/2023, autora Giovana Vitor Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando a possibilidade de instalação de um redutor de velocidade na rua Engenheiro Fiuza da Rocha, próximo ao número 1370, no bairro Lote 6, visando a diminuição do número de acidentes de trânsito que estão trazendo prejuízos também para os moradores da localidade. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação 395/2023, autor Juarez de Jesus dos Santos. Pintura de uma faixa de pedestre na rua Antônio de Luca, de frente ao imóvel 267, bairro Pio Correia. Requerimento 497/2023, autor Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando como está o projeto de aulas de empreendedorismo nas escolas do município de Criciúma, em parceria com o SEBRAE, no ano de 2023.
Que avaliação o município faz do projeto? Quantas unidades escolares e alunos são contemplados com o projeto? Pretende o município dar prosseguimento ao projeto no ano de 2024 e anos seguintes? Se é afirmativo, qual a projeção de aumento de unidades e de alunos que o programa pretende atingir em 2024? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação 396/2023, autor Nicola Martins. Fiscalização da Diretoria do Meio Ambiente sobre os rejeitos de lixo deixados em áreas de preservação na Rua Engenheiro Fiuza da Rocha. Indicação 397/2023, autor Nicola Martins. Substituição de boca de lobo possa estar danificada, localizado na Rua Pinheiro Machado, próximo ao cruzamento com a Rua João Antônio Nazário, bairro São Luís. Requerimento 498/2023, autores: Nicola Martins, Jair Augusto Alexandre, Obadia Benones da Silva, Juarez de Jesus dos Santos. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe o interesse deste município em receber uma das unidades da Casa da Mulher Brasileira que serão instaladas no estado de Santa Catarina. Segundo a Secretaria de Assistência Social do Estado de Santa Catarina, se o município tem interesse em receber essa estrutura, deve disponibilizar terreno, cumprir requisitos e encaminhar pedido à Secretaria, que fará a definição das cidades que receberão a estrutura da Casa da Mulher Brasileira. O requerimento de diversos vereadores está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 499/2023, autor Valmir D'Agostin. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que responda ao seguinte questionamento: por que o município não possui a Secretaria de Planejamento, Indústria e Comércio? Há possibilidade de criar essa secretaria em nossa cidade? O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Valmir D'Agostin. Senhor presidente, nobres vereadores, público que nos acompanha esta noite, esse requerimento se faz necessário, uma vez que meu foco principal é a geração de emprego e renda. Me lembro bem, em 2019, vereador presidente Salésio, fizemos uma audiência pública lá no Verdinho, com referência à revitalização da rodovia Jorge Lacerda. Em 2019 também fiz uma audiência pública lá no Porto Seco, para a pavimentação daquelas estradas e rodovias lá, para fomentar o desenvolvimento da geração de emprego e renda. Na semana retrasada, fomos surpreendidos com a Cerâmica Eldorado fechando as suas portas. Fomos, juntamente com o prefeito, a vereadora Giovana e o presidente Salésio, em Florianópolis, onde tivemos uma audiência, primeiramente com o SC Gás e também o secretário de Indústria e Comércio, o secretário Silvio Drevic, e também encaminhamos, juntamente com o governador, uma audiência muito importante, juntamente com o presidente da SIC, Valcir Zanetti. E se percebe que Criciúma vinha avançando em várias áreas, né? A gente, olho nu, se percebe Criciúma, pavimentação, vários setores, educação, e agora a indústria e comércio, a geração, o planejamento, que queremos ter, a necessidade de ter uma secretaria que não gerar despesas, sim investimento. Que trazendo uma indústria para a nossa cidade, com certeza o retorno de impostos para a nossa cidade será, sim, muito grande e poderemos nós aplicar na educação, na saúde, na infraestrutura. Então se percebe que as grandes cidades, porto da cidade de Criciúma, Chapecó, Florianópolis, Blumenau, Joinville, todas detêm essa secretaria. Então, é um pedido desse vereador, pedindo a aprovação dos demais vereadores, para que possamos juntos caminhar esse requerimento ao prefeito da nossa cidade, que possa, com certeza, ver a possibilidade de criar essa secretaria tão importante. Vimos, semanalmente eu passo lá no Parque do Verdinho,
aquilo ficou muito bem implantado. Quero aqui enaltecer o trabalho do Aldinei Potelec, ex-vereador, que tem feito um trabalho muito grande naquele departamento. E com certeza, né, eu acho que a secretaria poderia ser representada com alguém de confiança do prefeito, mas também o comitê gestor da nossa cidade, onde temos Frank Robert, Edemilson Zanata, poderia contribuir muito, trazer novas empresas na nossa cidade, e precisamos, com certeza, envolver o Poder Legislativo, as entidades da nossa cidade e o Poder Executivo. Era isso, senhor presidente. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 500/2023, autor Obadias Bernardes da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se há algum projeto em andamento para a restauração da pavimentação de lajotas já existente e a conclusão do trecho sem pavimentação ao longo da rua Aníbale Milanês Sônico, Amabile, localizada no bairro Santo Antônio. Em caso de resposta afirmativa, gostaria de saber qual é o prazo estimado para o início das obras. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação 398/2023, autor Obadias Bernardes da Silva. Recapeamento asfáltico ao longo da rua Jaraguá do Sul, bairro Boa Vista. Indicação 399/2023, autor Obadias Bernardes da Silva. Limpeza de terreno particular, conforme o artigo 8º da Lei nº 6.860/2017, localizado na rua Salvador, de frente à residência número 186, bairro Brasília. Indicação 400/2023, autor Nicola Martins. Estudo visando melhorias no cruzamento das ruas Visconde de Cairu e Almirante Barroso. Indicação número 401/2023, autor Manuel Rosenque da Silva. Restauração de uma boca de lobo localizada na rodovia Alexandre Belloli, número 102, bairro Primeira Linha. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito questão de ordem cedida ao vereador Nicola Martins. Senhor presidente, nobres colegas, enquanto relator do projeto da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias na Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento, informo a todos os colegas que está aberto o prazo para a colocação de emendas ao projeto da LDO, o prazo de 30 dias contado a partir de hoje, em relação à LDO, tá? Diferenciando LDO e LOA, LDO nesse momento. Ok, vereador. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Em única discussão e votação, o projeto de lei PE 076/2023, que extingue unidades escolares, que menciona e dá outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou às comissões de Educação e Saúde. Comissão de Educação opinou pela aprovação. Comissão de Saúde opinou pela aprovação. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei emenda a lei orgânica de autoria do vereador Nicola Martins, que acrescenta o artigo 59A na lei orgânica do município de Criciúma.
A Comissão de Justiça, redação, opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Fiscalização. Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou ao plenário. Em primeira discussão e votação, na sessão plenária do dia 31 de 7 de 2023, foi aprovado por unanimidade. Agora, o projeto está em segunda discussão. Com a palavra, o autor, vereador Nicola Martins. Senhor presidente, nobres colegas, só destacando esse projeto, alguns vereadores não estavam aqui naquele dia da sessão em que nós votamos em primeira votação. Esse projeto ele era um projeto de lei que foi feito por essa casa, foi vetado esse projeto de lei de forma integral, eu acatei o veto e construímos ele enquanto emenda à lei orgânica. Então, ele deixa de ser um projeto de lei que era para o Executivo realizar a audiência pública antes de mandar o projeto para a Câmara de Vereadores, projetos que aumentem a alíquota ou que criem um novo tributo na cidade de Criciúma. O Executivo teria que fazer audiência pública. A emenda à lei orgânica, nós ajustamos justamente o que o Executivo justificou no veto, que esse debate poderia ser feito pela Casa Legislativa. Então, na emenda à lei orgânica, a gente traz esse debate para a Casa Legislativa, para a Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. Quando vier projeto que tem que para aumentar a alíquota ou para criar novo tributo, a Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento deve realizar uma audiência pública. Pode convidar o secretário da Fazenda, pode convidar quem for para explicar essa medida. Por quê? Nosso objetivo é trazer transparência, trazer explicação para a população. Naquele primeiro momento, o secretário-geral era contra essa medida, mas conversamos com o prefeito e o prefeito foi favorável. O prefeito concordou com a ideia. O vereador Toninho da Embralite participou dessa reunião. O prefeito não viu nenhuma óbice em relação a essa situação. Até porque o brasileiro já está acostumado a pagar imposto, né? Desde que o Brasil é Brasil, a gente paga imposto. Né? Se Tiradentes vivesse hoje, Tiradentes morreu por causa de 1/5, né? 20%. Era 20% que se pagava de imposto naquela época. Queria imaginar hoje, sabendo que nós estamos pagando 34%. Ele morreu enforcado por causa de 1/5, por causa de 20%. E a gente aqui agora com 33%, 34% de carga tributária nas nossas costas. O cidadão brasileiro, ele trabalha praticamente 5 meses só para pagar imposto, só para pagar tributo, só para sustentar a máquina pública. Ah, não tem que ter imposto? Sim, a gente entende que tem que ter, mas a gente tem uma carga tributária bastante intensa aqui em cima de cada um de nós. Pegamos, por exemplo, a nossa carga tributária, de acordo com os dados da Receita Federal de 2021, só o imposto sobre consumo, isso equivale a 14,5% do nosso PIB. 14,5% do PIB é imposto sobre consumo. Se a gente comparar com o Reino Unido, é 10%. Canadá, 8%. Chile, 10,6%. São países que estão com uma carga tributária sobre consumo, principalmente, menor que a nossa. Então, a reforma tributária é importante? Extremamente importante. Mas a gente tem que debater ela para não aumentar ainda mais o peso tributário nas nossas costas. E eu quero trazer só uma historinha para cada um de vocês. Há cerca de 13, 14 anos atrás, um pouquinho antes de 2010, o secretário de Indústria e Comércio do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, era o Washington Fajardo. E o Fajardo, secretário, estava trabalhando a reforma da zona portuária do Rio de Janeiro. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe que aquela zona portuária foi toda reformada, está muito bonita. E naquele momento, ele pensou o seguinte, o que ia cair muito bem aqui nesse local é uma loja conceito da Apple. Da Apple, aquela do celular iPhone. Até porque hoje no Brasil tem só duas, naquela época não tinha nenhuma.
loja conceito da Apple só tem duas, uma no Rio e uma em São Paulo. Mas na época não tinha nenhuma, e ele achou que ia cair muito bem ali naquele local. E eles, como diz o outro, deu uma louca neles, eles resolveram mandar um e-mail diretamente para o Steve Jobs. Então, dono da Apple, né? E em cerca de 6 horas, o Steve Jobs respondeu o e-mail deles, da Prefeitura do Rio de Janeiro. Eles disseram, nós estamos aqui com espaço para vocês fazerem uma loja conceito disponível para vocês, nós estamos entregando para vocês. E o Jobs respondeu para eles o seguinte, ele recusou a proposta, que previa a instalação da loja ali, e no e-mail ele respondeu o seguinte, abre aspas, vocês têm uma política maluca de taxação super alta no Brasil. Isso faz com que seja muito pouco atraente investir no país. Muitas companhias de alta tecnologia se sentem assim. Esse foi Steve Jobs falando sobre a nossa carga tributária há cerca de 15 anos atrás. Obrigado, presidente. Peço apoio dos colegas. O projeto continua em segunda discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em segunda votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Lembrando, então, que amanhã, às 14h30, aqui nesse local, no plenário, estaremos reunidos para tratar de alguns artigos do regimento interno, conforme combinado. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores e vereadoras à próxima sessão ordinária, que ocorrerá dia 15 de agosto, amanhã, no horário regimental. Uma boa noite a todos.